Fala galera, Carmine falando, e nesse vídeo eu quero falar a verdade sobre o day trade, né? Clickbait não é clickbait não, galera. Olha só, vamos trocar uma ideia na moral, depois você deixa aí nos comentários o que você acha. Vou fazer aqui as minhas observações para você que está começando no day trade, para você ajustar suas expectativas, para você que já está até há mais tempo aí numa jornada de tentar se desenvolver como day trader, você poder também ajustar as suas expectativas. E para você que já tentou e de repente desistiu do day trade e está fazendo outra coisa, para você também ajustar as suas expectativas. Bom, em outro vídeo aqui recente do canal, no final desse vídeo a gente pode até deixar a recomendação dele, eu contei um resumo bem rápido da minha história, da minha evolução no mercado financeiro, né? Comecei lá atrás no day trade e tal, não vou repassar isso de novo, mas vamos lá, cara. Day trade é sempre uma bola dividida, tem quem ama e tem quem odeia day trade. A gente vê pessoas importantes, né, no mercado financeiro, né, profissionais reconhecidos, que são às vezes educadores financeiros, né, de grande audiência, grande prestígio, pessoas que às vezes trabalham não com educação financeira, mas em alguma área do mercado financeiro, em corretoras, isso e aquilo, descendo a lenha, tocando pau, falando mal de day trade e tal, falando que é coisa de golpe, é picareta, não funciona, se fosse bom todo mundo ganhava dinheiro, e isso e aquilo, se fosse bom, sei lá, o pessoal gosta de citar o Warren Buffett para tudo, né? Como se todo mundo realmente soubesse o que ele pensa, o que ele fala. O cara nem quase não, o cara é tão reservado, né? Nem fica dando tanta opinião assim. Todo mundo cita o cara para poder dar mais validade na besteira que tá falando, né? Normalmente. Então o que eu acho dessas pessoas que falam mal de day trade? Não dá para generalizar, botar todo mundo no mesmo cesto, mas no geral, pela minha observação, às vezes, veja bem, não estou faltando com respeito com ninguém, como eu disse, às vezes são profissionais de referência no mercado, são pessoas bem estabelecidas naquilo que elas se propuseram a fazer, seja ensinar sobre ações, ensinar sobre dividendos, sobre, sei lá, diversificação de investimentos. Às vezes são bons profissionais, mas em geral, pelo que eu vejo, são pessoas frustradas com o day trade. Ué, Carmine, como assim? Normalmente, quem você pega falando mal de day trade é a pessoa que tentou fazer e fracassou, ou seja, tem até uma coisinha de rancor ali, né? Uma frustração de não ter conseguido. Então, Carmine, você está dizendo que todo mundo que fala mal de day trade é rancoroso, né? É uma pessoa frustrada. Não dá para dizer todo mundo, é muita gente. Eu não conheço todo mundo que fala mal de day trade. Mas pela minha observação, eu já estou há anos nesse mercado. Já tive fases de fazer mais day trade, menos day trade, de vender curso de day trade, de não vender curso de day trade, vender curso de, por exemplo, renda, opções. Já fiz de tudo, né? Mas pela minha observação, mesmo essas pessoas que eu respeito como profissionais em suas áreas, quando começa a falar mal de day trade, elas generalizam, elas tendem a generalizar, colocar todos os day traders, todos os cursos de day trade na mesma prateleira, falar que é tudo ruim, que nada presta e que é enganação. Então, eu não quero fazer a mesma coisa, né, cair no mesmo erro de generalizar, mas observando, normalmente você vai ver uma entrevista, a pessoa conta uma historinha que tentou fazer e não conseguiu. E aí é muito fácil de entender isso, por quê? Se você tentou fazer uma coisa e não conseguiu, você vai falar mal. Principalmente se você for uma pessoa que é inteligente, se você é uma pessoa bem sucedida em alguma área, e aí você associa que se você é bem sucedido numa determinada área, em especial se você é bem sucedido numa área de investimentos, você acha que você vai ser bem sucedido em todas as áreas de investimentos. Às vezes é até pior, são profissionais de outras áreas. Por exemplo, sei lá, o cara é um bom médico, um bom advogado. Aí vem pro day trade e não se dá bem. Aí ele acha, então isso não presta, isso aí. Porque ele associa que, eu sou um médico bom, sou um advogado bom, ou eu sou um consultor de investimentos bom, foda, eu sou um investidor de longo prazo bom, mas eu não consegui ser day trader. Então day trade não existe, day trade é farsa, day trade não funciona. E isso é um grande erro.
Isso é um erro, inclusive, de metodologia científica. Você considerar que a sua hipótese é verdadeira só porque você não conseguiu fazer. Isso é até um pouco de arrogância, né? Você se acha tão bom, tão fodão, que se você não consegue, ninguém mais consegue. Então aquilo, inclusive, nem existe. A possibilidade de alguém conseguir porque você não conseguiu. Olha como que isso é tão arrogante. Então, assim, com a minha opinião sobre isso, pelo que eu vejo na minha observação em geral, quem fala mal, principalmente quando é profissional, quando é colega do mercado financeiro falando mal de um outro colega, normalmente tem uma história de fracasso por trás. É alguém que tentou fazer e não conseguiu, fica frustrado e aí generaliza que ninguém vai conseguir se ele não conseguiu. Agora, críticas à parte, essas pessoas também têm um fundo de verdade naquilo que elas falam. Por quê? De fato, tem muito picareta, tem muito aproveitador, né, vendendo curso de day trade. Às vezes o cara não é bom, não tem resultado e tá ali vendendo, o que também não quer dizer muita coisa, tá? Eu vou até falar uma coisa aqui que é um pouco assim polêmica, mas eu preciso ser honesto com aquilo que eu penso. Vamos lá, você vai na escola fazer um curso, na escola normal, professor ali de português, de matemática, ciências. Às vezes você tem um ótimo professor de matemática. Significa que ele, sei lá, talvez esse não seja um bom exemplo, mas vamos lá. Na faculdade, na engenharia, você tem um ótimo professor de engenharia, de projeto, né, de desenho, de cálculo estrutural, matemática. Aquele cara necessariamente tem que ser um engenheiro foda. Ele tem que ter ganho, ficado milionário com a engenharia. Não, às vezes ele só é um professor bom demais, ele é um professor excelente e vai formar profissionais bons demais. E outra coisa, todo mundo que se forma na engenharia ou em qualquer faculdade consegue, é todo mundo, né? As 60 cabeças, primeiro que a maioria não se forma, né? Entram 60 alunos, saem 10. Então isso aí já é um funil da vida, um funil da natureza. Então é todo mundo que vai vir pro day trade fazer, que vai conseguir ser o day trader foda? Também não. Mas é assim na vida. É assim na vida. Day trade é uma atividade que está muito mais para alta performance. Não é fácil, eu reconheço que não é fácil. Exige estudo, exige dedicação e exige, primeiro de tudo, muita vontade interior. Você tem que querer, você tem que se apaixonar pelo mercado. Agora, também não é impossível, não é tão difícil assim, né? E é muito recompensador, é uma das atividades mais recompensadoras. E fazer day trade não inviabiliza todo o resto, não inviabiliza você ter uma carteira de ações, você fazer investimentos de longo prazo, você ter uma carteira de renda de opções com base nas suas ações, nos seus títulos que sirvam como garantia, seus títulos de renda fixa, né, públicos e privados, que possam ser usados como garantia para você rentabilizar com venda de opções. Não impede de você ter uma parte em cripto. Você pode fazer tudo, né? Não significa que você também vai ser bom em tudo. Então, fazendo aí um reconhecimento das pessoas que criticam o day trade, em parte elas têm razão. De fato, existem profissionais ruins no mercado, existem gente se fazendo, né, se passando por bem sucedido e não é. Ou seja, picareta. Existe curso picareta, né? Mas existem gente de verdade. Existem bons day traders, não só no Brasil, no mundo todo. Então, cara, essa atividade de day trade, de especulação financeira, ela existe desde que a bolsa existe, né? Então a gente tem relatos, tem documentos, histórias, livros escritos, né, de 1890, 1910, 1930, né, de day traders fazendo day trade na Bolsa de Nova York, fazendo fortunas com isso, assim como a gente faz ainda hoje em dia, né? E no mundo todo tem esse fenômeno. É uma figura que faz parte do ecossistema do mercado financeiro, o day trade. Então, ajustando as suas expectativas, day trade dá para ganhar muito dinheiro, mas você não deve vir para o mercado, iniciar no mercado tendo esse primeiro objetivo de ganância. É por isso que tem muito golpista, né, com cripto, com day trade, com todos esses produtos que envolvem grande ganância. Porque em geral as pessoas são gananciosas, ansiosas, não têm paciência de esperar, aprender, já quer sair ganhando dinheiro assim como se fosse mágica e milagre. Quando na verdade você tem que passar por um processo de desenvolvimento, de estudo, de aprendizagem
E uma coisa que a principal dica para a gente encerrar esse vídeo aí com chave de ouro para você levar para sua vida, se você é um iniciante, se você está no caminho intermediário, ou se você é avançado, ou se você já desistiu. Aprende primeiro com lote pequeno. Para aprender, inclusive tem simulador, você nem precisa gastar dinheiro. Aprende com lote pequeno, não queira ganhar dinheiro logo de cara, aprende primeiro, porque não existe a menor diferença. O que você faz com um lote, você faz com 10, você faz com 100, você faz com 1000 lotes. Então, o ganhar dinheiro não passa pela você já começar com um lote grande, você já ter muito dinheiro para começar. O ganhar dinheiro passa por você saber o que você está fazendo. Você tem que aprender primeiro, né, a fazer, e aí sim, por mérito, você vai aumentar o seu lote, depois que você já aprendeu. E aí quando você aumenta o lote, você sabe o que você está fazendo, aí o dinheiro vem, aí o resultado vem, tá bom? Ó, dia 4 a 14 de abril vai ter o lançamento do método ADC, meu novo curso de Day Trade, juntando análise de fluxo com o indicador. É um método bem simplificado de Day Trade de ações e opções. O link está aqui embaixo e eu te espero lá. Eu quero te convidar a continuar estudando e eu deixei aqui na tela outros vídeos relacionados ao tema desse conteúdo que você acabou de assistir. Então, continue aprofundando seus estudos, clique aqui e assista mais um desses conteúdos que foi separado especialmente para você.